Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Marcelo Fernandes e hoje eu trago um assunto ligado à segmentação de consumo baseada em RFV. Essa é a agenda que eu propus para essa discussão, começando pela iniciativa Analytics for Everyone, recapitulando o que já foi dito, o que já foi discutido até então. Depois trazendo um pouco do conceito e a importância da segmentação, por que é importante segmentar e o que é segmentar. O que é RFV, recência, frequência e valor, como ela pode ser embutida nesse contexto da segmentação de clientes. Depois fazer uma análise de RFV usando o software IBM SPSS Statistics, que é o antigo SPSS, assim como um pouquinho também do Tableau. Na sequência, fala um pouquinho do RFV como uma estratégia de segmentação, como é que ele pode ser usado como elemento fundamental dessa estratégia. E por fim, aí, direcionar alguns comentários finais sobre o assunto, assim como direcionar já o próximo tema a ser discutido. A iniciativa Analytics for Everyone foi criada há umas 2 semanas, com o propósito de divulgar, de compartilhar temas de analytics com o público em geral, usando aí diferentes ferramentas de análise de dados. Então, o grande barato dessa iniciativa é justamente poder mostrar para as pessoas diferentes formas de se analisar dados, considerando diferentes problemas de negócio, diferentes assuntos, e estimular as pessoas a melhorarem seus processos de análise, também difundindo aí também o conceito de analytics e análise de dados de maneira geral. Então, assim, convido todos a se inscreverem, acompanharem o canal que eu criei no YouTube, chamado Analytics for Everyone. Já tem 2 vídeos publicados, um de Churn Analytics e um de Optimal Buying, e agora daqui a pouco eu vou publicar já o terceiro vídeo ligado a esse assunto que a gente está comentando hoje. Conceito e importância da segmentação. No final das contas, o que é segmentar? Segmentar é agrupar, é colocar dentro do mesmo universo, dentro do mesmo grupo, clientes que tenham comportamentos, características parecidas com relação à utilização de um determinado serviço, um determinado produto, com relação a um determinado tema em questão. E considerar grupos diferentes, em que cada grupo tem uma característica distinta. A hora que eu consigo isso, eu tenho grupos com características distintas, em que cada grupo eu tenho uma certa quantidade de clientes, o que me permite? Me dá a possibilidade de gerar personalização de ações e estratégias. Por que personalização? Porque cada grupo tem uma característica distinta, eu consigo entender, se eu interpretar os grupos, eu consigo entender quais são as características associadas a cada um deles e consigo customizar as minhas ações e estratégias. Obviamente, a depender dos dados, da variedade de dados disponíveis dentro da empresa. Se eu consigo fazer isso de uma forma eficiente, eu consigo potencialmente alavancar a eficiência operacional da companhia, porque eu aumento receita, porque estou sendo mais direto ao ponto, estou oferecendo produtos mais associados à necessidade de cada grupo, assim como eu também consigo reduzir custos com abordagens feitas de maneira incorreta. Da mesma forma, como eu não estou fazendo uma abordagem massificada, eu tenho abordagens específicas para necessidades específicas de cada grupo de clientes, eu consigo elevar o meu nível de competitividade com relação à média do que o mercado faz de maneira geral. E cada vez mais, obviamente, refinar esses processos de oferta e segmentação para manter esse diferencial competitivo. O conceito de RFV, recência, frequência e valor, ele cai como uma luva para esse processo de segmentação por conta do nível de facilidade, de entendimento que está associado ao conceito de RFV. Então, basicamente, eu tenho 3 variantes de análise. A recência, que eu considero, por exemplo, o tempo desde a última transação que o cliente fez, se ele fez ontem, se ele fez semana passada, se ele fez há 3 anos atrás, tudo isso influencia na maneira como eu entendo o nível de interação dele com os meus produtos, com os meus serviços. Já a frequência, ela traz um pouco à luz
a questão do número de vezes que o cliente fez uma transação comigo, né? Será que ele fez 5, fez 3, fez 10, fez 20, fez uma só, que foi ontem, fez uma há 5 anos atrás? Tudo isso diferencia a forma como eu interpreto esse nível de interação. E por fim o valor, né? Que traz aí para a mesa o volume de gastos que o cliente fez, né? Quanto ele gastou. Ele gastou R$1, gastou R$50, gastou R$3, gastou R$1.000. Tudo isso diferencia um pouco também a forma como essa interação vai ser avaliada. Então, o barato do RFV é a combinação desses três fatores, né? Que a hora que eu consigo levar em consideração esses três comportamentos distintos, eu consigo ter uma avaliação mais precisa do padrão de interação desse cliente no passado. Obviamente que isso é uma fotografia, né? Então isso precisa ser refeito constantemente, de tal forma que você consiga comparar a evolução desses fatores ao longo do tempo. Hoje já existem variações dessa versão original que levam em consideração outros elementos como duração, por exemplo, imagina no e-commerce, o tempo que o cara fica dentro do site, o tempo que o cliente fica dentro do site navegando pelas abas, pelos produtos, também pode ser um outro elemento de análise interessante, assim como o volume de interações com o cliente, que eu posso avaliar, por exemplo, qual foi o impacto, por exemplo, que as interações que eu tive com o cliente geraram nos resultados de recência, frequência e valor. Também é uma outra possibilidade de análise bem interessante. Aprofundando um pouquinho mais o conceito de recência, frequência e valor, basicamente para cada um desses elementos eu divido os clientes em 5 grandes grupos. Dou uma pontuaçãozinha de 1 a 5 para cada uma desses três elementos de análise, recência, frequência e valor. O que eu chamo de score. Score 1, por exemplo, eu pego os clientes com os 20% piores níveis de recência. O que eu considero recência? Tempo desde a última transação. Então, por exemplo, assim, eu pego todos os clientes, calculo o tempo desde a última transação. Por exemplo, os 20% de clientes que fizeram transações há mais tempo lá atrás, os caras são caras que ficam nesse grupo. Vou evoluindo com relação ao tempo e o scorezinho 5 representa os 20% melhores nesse quesito, que nesse conceito de recência representa, por exemplo, os 20% de clientes que fizeram transações mais recentemente. Da mesma forma, eu faço isso para frequência e faço isso para valor. Por exemplo, para valor, o 1 seria os 20% de clientes que fazem os menores valores de transação, enquanto que o 5 seria os 20% de clientes que fazem os que transacionam os maiores valores de compra dentro de um determinado contexto, né? Então se percebe que eu acabo tendo uma combinação de 5 vezes 5 vezes 5, 125 possibilidades diferentes. Esse quadro aqui não traz, obviamente, todas as 125 possibilidades, mas traz um exemplo de como eu posso agrupar essas 125 possibilidades em características bastante distintas, né? O que eu chamo de best scores, por exemplo, pode ser o cliente, aquele tipo de cliente que interage bastante, que interage mais, que acaba contribuindo mais com o resultado, porque ele compra com frequência, ele não fica muito tempo sem comprar e também ele acaba gastando mais. Eu tenho um outro grupo, que por exemplo, que é um grupo chamado High Money, por exemplo, uma sugestão de nome, que ele transaciona altos valores, mas porém não necessariamente com tanta frequência e não de forma tão recente. Então, vamos dizer, ele pode ser estimulado com relação a essa questão. Você tem um outro grupo, por exemplo, que é o Frequent Givers, por exemplo, que os caras compram bastante, mas gastam pouco. Então percebo que já muda a característica do público. E um grupo chamado Middles, por exemplo, que tem comportamentos intermediários, ou seja, eles podem ser estimulados tanto com relação à recência, com relação à frequência e com relação ao valor. Para poder materializar um pouco desse conceito, a gente tem uma base de dados, né? Tem uma base de dados dentro de um universo, um repositório de
Machine Learning, bem interessante, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo esse link para as pessoas acessarem não só esse repositório, mas também a base de dados específica que a gente vai usar nessa demo. Essa base ela se chama Online Retail Dataset. O que ela traz? Ela traz alguns dados muito básicos sobre a interação do cliente com a empresa, com os produtos, né? Traz lá, por exemplo, a nota fiscal, traz lá o código do produto, traz lá a descrição do produto, traz lá a quantidade que a pessoa comprou de cada produto, traz lá a data da transação, o preço unitário do produto, a identificação do cliente e o país que o cliente comprou, ou o país que, na verdade, que o cliente mora, né? Então, vou usar essa base de dados aqui para poder demonstrar um pouquinho do conceito de RFV. Então, na sequência, a gente vai para o IBM SPSS Estatísticas, ler essa base, Online Retail Dataset, e começar a fazer o processo de análise. Então, olha só, acabei de importar os dados da planilha XLS lá, Online Retail Dataset, para o SPSS. Perceba que eu tenho aqueles dados que a gente tinha comentado lá no layout, né? O número da nota fiscal, o código do produto, a descrição, a quantidade, a data da nota fiscal, o preço unitário de cada produto. Então para esse produto, por exemplo, White Hanging Heart aqui, por exemplo, T-Light Holder, foram compradas 6 unidades a um preço unitário de 2,550. Aqui o preço em libras esterlinas, né? Tem o código do cliente aqui, o país onde o cliente mora. Antes de fazer qualquer análise, né, nesses dados, é importante avaliar um pouco da condição da base de dados, né? Até para identificar se tem muito dado faltante, se tem algum dado distorcido que possa comprometer os resultados da análise. Não sei se vão lembrar, mas na descrição do dataset falava que, por exemplo, todos os códigos de nota fiscal com C no começo significava que a nota fiscal tinha sido cancelada, ou seja, que a transação, em tese, não tinha acontecido. Vamos ver se a gente acha algum caso aqui, para facilitar a nossa análise. Por enquanto eu não estou achando nenhum, mas daqui a pouco vão aparecer. Uma outra forma aqui de avaliar se tem algum problema, por exemplo, quantidades. Teoricamente as quantidades têm que ser positivas. Ninguém pode ter comprado uma quantidade negativa, né? Se eu fizer uma frequência, tem várias formas de fazer isso. Tanto ordenando os dados, quanto tirando estatísticas descritivas das variáveis. Vou tirar uma estatística descritiva aqui da variável quantidade. Venho aqui em Quantity, seleciono ela e vou dar uma olhada no que acontece. Perceba, eu tenho dados negativos aqui. Então, dos meus 541 mil registros, aproximadamente, vamos ver aqui, -1 até o -1 aqui, olha só. Aproximadamente, aqui o percentual acumulado, aproximadamente 2% da base tem quantidades negativas, ou seja, eu teria que teoricamente excluir esses dados da minha análise. Esse é um primeiro ponto de observação. Segundo ponto de observação, eu também posso fazer uma frequência dos preços unitários, também não posso ter preço negativo, né? Como o preço é uma quantidade, é uma variável contínua, teoricamente pode ter múltiplos valores, se eu for fazer uma tabela de frequência dessa variável, eu vou ter uma tabela gigantesca, quase o tamanho da base de dados. Então é mais fácil ordenar os dados aqui em ordem ascendente e ver, por exemplo, qual é o percentual que tem dados negativos. Vamos dar uma olhada aqui? Perceba aqui o seguinte, olha só. Quase nada tem preços unitários negativos, né? Então aqui, com relação ao preço unitário, eu não tenho tantos problemas. Mas olha só, olha que interessante, né? Tem alguns casos aqui que eu não tenho a informação do Customer ID, ou seja, não tenho o código do cliente. Então, sem a informação do código do cliente, também eu tenho um problema, porque eu não consigo depois fazer o score RFV, o análise do RFV por cliente. Eu não vou ter essa informação. Se eu dar uma olhada aqui em qual é o percentual de registros que não tem o Customer ID preenchido, vamos dar uma olhada aqui, você vai ver que esse percentual também
é considerável, né? Olha isso aí. Então essa base aqui ela tem alguns probleminhas. Então assim, eu estou falando que, olha só, aproximadamente 1/4 da base, se eu fizer uma conta grosseira, mais ou menos 130 e poucos mil registros tem Customer ID faltante. Então, quer dizer, esse tipo de inconsistência eu tenho que eliminar antes de fazer a minha análise. Perceba na questão do invoice number. Quer ver? Eu vou ordenar de novo por quantidade, só a gente dar uma olhada no padrão. Olha que interessante. Perceba que tem vários códigos de nota fiscal com C no começo, ó. Significa que a nota fiscal foi cancelada. Então significa, por exemplo, ó, eu tenho algumas condições aqui para trabalhar. Eu tenho que eliminar os dados em que as quantidades, os registros em que as quantidades forem negativas, em que o Customer ID tiver nulo, não tiver essa informação, e que o código da transação, o código da nota fiscal aqui, estiver preenchido com C no começo. Então veja só, para poder filtrar essas três condições, eu posso usar o recurso do SPSS de seleção de casos, né, de seleção de registros. Então eu venho aqui e aqui na condição eu vou especificar as três condições que me interessam. Ou seja, eu não quero nota fiscal cancelada. Então toda nota fiscal que começar com C, ela está cancelada. Então eu posso, por exemplo, usar o comando substr, que basicamente seleciona um pedaço do string, é uma variável string essa aqui, né? Invoice number, tem texto. Então eu vou clicar nela aqui. Do primeiro registro, da primeira posição até na verdade da primeira posição, né? Começando na primeira posição, com uma posição de tamanho, eu quero todo mundo que seja diferente de C. Porque se não tiver C, significa que o número da transação está regular, tá ok, né? Aí eu quero também que o Customer ID não seja um Customer ID inválido, ou seja, eu quero que esse dado esteja preenchido. Então existe uma funçãozinha no SPSS para identificar dados inválidos, principalmente dados numéricos, chamada sysmiss. Então, que vai fazer vai avaliar uma condição lógica, né? Se for dado faltante, ele vai classificar como 1, se for dado faltante, não for dado faltante, ele vai classificar como 0. Então, sysmiss de Customer ID igual a 0, porque eu não quero que seja um dado inválido. E além disso, para fechar, eu quero que a quantidade seja maior que 0, para poder ter dados válidos, certo? Dá um OK aqui. Beleza, funcionou. Agora o que eu quero aqui? Se eu deixar essa opção marcada, ele basicamente vai colocar um risquinho aqui diagonal em cada linha em que esses registros obedecerem a essas condições. Eu quero eliminar todos os casos que não satisfizerem essas três condições que eu especifiquei. Então eu vou deletar esses dados inválidos nesse conceito que eu coloquei aqui. Vou dar um OK. Ele vai executar e agora eu vou fazer uma avaliação se a minha base em tese está limpa, né? Vou fazer uma ordenação aqui de Customer ID, dar um sort ascend. Vamos ver se ele conseguiu. Perceba que sort ascend de Customer ID funcionou, não tem nenhum dado faltante do ponto de vista de cliente, dado de cliente. Vamos ver quantidade, né? Vamos ordenar a quantidade, ver se tem uma quantidade negativa. Nenhuma quantidade negativa. Vamos ver se tem algum invoice number textual. Uma passada rápida aqui, até poderia fazer uma condição lógica executando aquela mesma condição que eu coloquei lá, para ver se tem C no começo, mas em tese não tem nenhum dado com... Até posso fazer isso aqui, porque eu venho aqui, ó, simplesmente venho aqui e crio um outro filtro. Ó. Venho aqui, ó, select cases, ó, eu reseto, como eu já paguei os dados, né, posso resetar esse filtro que eu acabei de criar e faço de novo essa condição. Ó. substr invoice number na primeira posição
Se isso aqui for igual a C, ele vai marcar como 1 para mim. Não vou apagar, obviamente, só para fazer um teste, né? Vamos ver se ele marca algum caso que tenha C. Olha aqui, não tenha C. Né? Olha só, perceba que todos os casos aqui, ó, estão selecionados, por quê? Porque nenhum deles especificamente tem C. Olha só, se eu filtrar aqui, fizer uma frequência do filtro, olha só o que acontece. Vamos ver quantos casos, ver se tem algum caso especificamente que tenha caído nessa condição. Beleza, não tem nenhum caso, né? Significa o quê? Significa que todos os casos em que o código da transação esteja com C no começo e a transação tenha sido cancelado, tudo isso eu já tirei da minha base. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso fazer aqui. Então eu vou apagar essa variável que não me interessa mais. Que é o quê? Calcular o valor total da transação. Ou o valor total da compra de cada produto. Perceba, né? Olha aqui, ó. Perceba que em alguns casos eu tenho várias quantidades aqui, né? Olha só, esse caso aqui, por exemplo, Home Switch e Home Blackboard. A pessoa comprou, ou quem comprou 6 unidades. Cada unidade é 4.950. Só que eu não tenho um valor total gasto no item aqui. Então eu posso vir aqui e calcular o valor total gasto no item. Então, por exemplo, amount, item aqui, ó, basicamente vai ser a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Na hora que eu pego e multiplico aqui, ele cria uma variável lá no cantinho direito chamado amount item, que basicamente está incorporando o valor total gasto no item. Por exemplo, esse aqui, pega aqui, ó, 3.750 vezes 4, gastou 15 libras no total. Legal. A partir de agora, eu já posso agrupar a minha base de dados. Então veja, ó, como é que eu faço para agrupar a minha base de dados? Venho aqui no Data, olha só, Aggregate. SPSS tem esse recurso muito bom. Agregar a base de dados. Perceba que até já deixei aqui pronto a minha condição. Eu vou agrupar isso por Customer ID, por código da nota fiscal e por data da transação. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar aqui, vou somar o valor de todos os gastos que foram feitos e vou pedir para ele contar a quantidade de registros associados a cada transação e cliente. Aí eu vou saber, por exemplo, quantas transações aquele cliente fez. Só que ainda vou ter a informação da nota fiscal. Então, por exemplo, se eu der aqui, se eu clicar aqui e salvar, perceba que já tá setado aqui para salvar isso numa base de dados separada dessa aqui. Ó. Perceba que essa aqui se chama RFV Análise. Eu estou salvando isso aqui numa base chamada RFV Análise Agrupado. Ó. Dou um OK aqui. Ele agrega a base de dados. Agora eu abro ela. Tenho só os campos que me interessam. Então veja, Customer ID, tem o código na nota fiscal, tenho a data da transação, o valor gasto na transação e a quantidade de transações. Então perceba o seguinte, olha só. Esse cliente 12346, ele só aparece uma vez. Ele só fez uma transação, porque ele só aparece nessa linha. Perceba já o cliente 12347, olha só. Ele aparece quantas vezes aqui, ó? Perceba que ele aparece nessa transação, aí tem na segunda, nessa nota fiscal, que acabou incluindo 31 itens, nessa outra nota fiscal, 542237, nessa outra 549222, 556201, etc. Então, se você pensar, a quantidade de vezes que o cara comprou não é esse número que está representado na variável quantidade de transações. É esse número que está marcado aqui, que eu selecionei que eu pintei aqui em azul. Então, olha só, perceba, o cara, na verdade, se for olhar a quantidade de eventos que ele comprou, a quantidade de vezes que ele fez a transação foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes.
com essas respectivas notas fiscais nesses respectivos dias. Ó. Perceba que variou aí entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, com esses gastos específicos em cada nota fiscal. Então o que eu vou precisar fazer aqui de novo? Vou precisar fazer só um novo agrupamento, agora agrupando somente por Customer ID, data da nota fiscal, somo os valores ou agrupo, na verdade, os valores da transação de cada nota fiscal e simplesmente conto a quantidade de notas fiscais diferentes que ele teve, até para saber quantas transações distintas esse cara fez. Só para complementar o exemplo, veja o cliente 12348. Ó. Ele teve 4 eventos de transação distintos. Ó, o 12349, só um. Ó, o 12350, só um. Ó, o 12352, ó. Teve um monte, ó. Lá, ó. Teve, ó, do 15 ao 22, 8 transações diferentes. E assim vai, né? Então vamos lá, de novo no Data, Aggregate, de novo, vou agregar novamente. Então vou agregar por Customer ID, Invoice Date, Amount. Então olha só, a hora que eu agrupo então por Customer ID, por data da transação, né, data da compra e pelo valor da compra dentro de cada data, eu simplesmente quero aqui contar a quantidade de diferentes transações que ele teve. Então, por exemplo, se a pessoa comprou dentro da mesma nota fiscal 2 vezes, eu vou agrupar, eu vou contar uma vez só esse cara. Então, na verdade, assim, é que essa quantidade de transações diferentes é a quantidade de vezes em que o mesmo cliente comprou usando diferentes eventos. Então, acabou usando, por exemplo, acabou gerando notas fiscais distintas. Então, a hora que eu posso salvar isso aqui, por exemplo, com uma base, um RF análise agrupado, vou chamar de 1 aqui. Pronto. Save. Ok. Eu fecho aqui. Simplesmente abro essa base agrupado 1. Pronto. Agora eu tenho a quantidade de vezes distintas que cada cliente comprou dentro de cada data. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, beleza, olha só. Perceba que eu tenho as quantidades. Aqui eu só vou ter quantidades distintas, quantidades duplicadas aqui, se o mesmo cliente tiver comprado mais de uma vez dentro da mesma data. Isso aconteceu praticamente só uma vez, ó. Que esse cliente 1389 aqui comprou 2 vezes no mesmo dia. Aí o que acontece? O valor total foi de 33, etc. No mesmo dia, na mesma hora, né? O valor total foi de 33, a quantidade de transações foi 2. Legal? Bacana. Agora eu já posso pegar e analisar essa base de dados que já está totalmente agrupada. Agora eu já posso utilizar o recurso de análise de recência, frequência e valor disponível no SPSS. Olha só, tem um recurso aqui chamado Marketing Direto, que a hora que eu escolho a técnica, olha só, eu consigo escolher essa opção aqui, ó, ajudar a identificar meus melhores contatos, análise de RFM. M aqui é porque é inglês, né, de Recence, Frequency e Monetary, né, na parte de tá associando ao valor. Então é a mesma coisa que RFV, é a mesma coisa. Então eu clico aqui, dou um Continue, pego dados, cada linha contém dados para um cliente, não é esse, então vou pegar o dado da transação, né? Porque cada linha contém dados para uma transação. Ele vai combinar esses dados por cliente. A data da transação é o invoice date. O total da transação é o amount item sum. Eu vou considerar o total aqui, né? Basicamente não vou tirar a média, vou considerar o total. E a variável que identifica o cliente é o Customer Identifier, né? Ou Customer ID, né? Ok? Aqui se você clicar no Binding, o que acontece? Ele te dá opções
de você fazer o agrupamento, né? Ele pode agrupar primeiro por recência, depois por frequência, depois por valor, ou ele pode agrupar de forma independente. Eu vou deixar essa opção padrão aqui, né? E a opção salvar, ele salva esses dados aqui. Então ele traz os dados da transação mais recente, os dados da contagem de transação, de transações, o total, ele traz o score de recência, frequência e valor, assim como o score RFV, que no final das contas é uma agregação desses 3 scores individuais. Então eu vou chamar aqui de RFV score, né? Voltar aqui no Bine, olha só, perceba que o padrão dele é criar 5 grupos para cada uma das variáveis de análise, né? Recência, frequência e valor. Você poderia mudar isso se você quiser. Se quisesse criar 4, 3, 2, você que define, entendeu? Então você pode deixar o padrão 5 aqui, mas lembrando que quanto menos valores eu escolher, por exemplo, que forem 4 em cada, ele vai gerar 4 vezes 4 vezes 4, vai gerar 64 combinações diferentes de score. E quanto mais eu escolher, obviamente, maior vai ser a quantidade de combinações, ok? Deixar como salvar aqui, RFV score, ok? Ele cria para mim a basezinha aqui, ó. A basezinha já está criada. Então perceba que agora eu não tenho mais nenhuma duplicação de cliente. Eu tenho a informação do cálculo da transação mais recente. Tenho a contagem de transações, a quantidade de vezes que cada cliente comprou, o total o total gasto pelo cliente. Tem o score de recência, o score de frequência e o score monetário. Vamos dar uma olhada no score monetário. Pensa só, olha esse cliente aqui, 12346. Ele gastou 77.183. Na visão do score de valor para esse cliente, ele ficou com uma classificação 5, ou seja, ele está com certeza nos top 20% de clientes que mais gastaram. Ó, pega esse cliente que gastou pouquinho aqui, olha só, olha aqui. Ó, esse 12353. Perceba que ele gastou só 89, olha só. O score dele é 1. Então, quer dizer, ele está nos 20% de clientes que menos gastaram. Dá uma olhada, por exemplo, na questão do score de recência. Pega esse caso aqui, ó. Os dados vão de dezembro de 2010 até dezembro de 2011. Aproximadamente um ano de dados aí, né? Perceba que o cara que está com score 5, ó, é um cara com uma transação bem recente. Pegar um cara com score 1 aqui, ó. Olha só. Maio de 2011, já faz 6 meses com relação à data final. Então, assim, já é um cara que faz tempo que não compra. Pois pega um score de frequência, olha só, vamos pegar um mais para baixo aqui, ó. Olha só. Esse cara de frequência, com score de frequência 1, um cara, ó, só fez 2 transações, ó. Se eu for olhar um cara com 5, ó, esse aqui aparece com... Ó, pega esse aqui, ó, com 12 transações, ele aparece com score 5. Aqui, como a quantidade de transações não variou muito, o score de frequência não foi assim tão diferenciado, né? Perceba que todo mundo que está com score, com quantidade de transações elevado, ó, pode perceber, ó, vamos ordenar a quantidade de transações aqui, ó, sort descending aqui. Perceba que todo mundo, ó, tá marcado com 5, ó. Perceba? Ó, se você pegar o cara que mais transacionou, o cara que mais compras diferentes fez, 211, vai estar marcado como 5, olha lá. Então o que acontece? No final das contas, ele gera um score combinado que é simplesmente a aglutinação dos 3 scores individuais. 5, 5, 5. Essa é a análise RFV. Agora, o que eu posso fazer na sequência? Olha só o que eu posso fazer. Posso vir aqui no Tableau, importar aquele arquivo do SPSS que a gente tinha trabalhado lá para cálculo do RFV Score e trazer ele para uma análise final aqui, uma análise simplesmente de algumas frequências. Ele vai demorar um pouquinho para importar aqui. Beleza, importou os dados, agora eu jogo para dentro da planilha. Perceba que os scores de frequência, score monetário, que é o de valor, score de recência, assim como o score FB de maneira geral, estão classificados como medidas dentro do Tableau, né, que são variáveis de cálculo. Na verdade, como elas, no final das contas, eu não vou usar para fazer cálculo nenhum, só para fazer análise de frequência, posso converter elas para dimensão, né? Então, por exemplo, simplesmente para validar
se os percentuais que o SPSS encontrou em cada uma das faixas de 1 a 5, se eles foram realmente equivalentes. Vamos dar uma olhada para o valor monetário, né? Vamos pegar aqui e colocar uma quantidade de registros, puxar para cá, pedir para ele colocar uma frequência, percebe que os valores são bastante equivalentes, né? Giram em torno aí de 20%, que era o valor esperado para cada grupo realmente. Agora, se eu der uma olhada, por exemplo, em frequência, que lembra que a gente tinha encontrado um probleminha em frequência lá por conta da distribuição das quantidades de transação, perceba que eu já tenho uma quebra, né? Eu já tenho uma quebra significativa, porque, olha só, dá uma olhada lá, principalmente nas categorias 3 e 4. O que se deve isso? Como a maioria absoluta dos clientes fez poucas transações, você acaba tendo dificuldade de criar aqueles grupos completamente homogêneos. Perceba que isso não aconteceu no score de recência. Perceba, no score de recência também eu tive percentuais absolutamente equivalentes, né? Legal? Se eu quiser avaliar, por exemplo, o comportamento das combinações, perceba que o comportamento das combinações, a maior parte das combinações que apareceram com frequências mais altas, com representatividade mais altas, foram as combinações de score em que eu tenho o score de recência e o score de frequência, que são os dois primeiros números do score global, sempre classificados como 1 ou 2. Ó. Aqui, daqui a pouco, a partir da 10ª combinação, começa a aparecer o score de recência 3. O que significa isso? A maior parte dos clientes, ou um percentual significativo, aqui pelo menos nesse primeiro começo, uns 20%, são clientes que o quê? Com um nível de frequência de transação muito baixo, ou que já fazem um tempo que não fazem nenhuma transação. E o que acontece? O bacana dessa análise especificamente não é ela ser olhada de maneira isolada. São 2 pontos. Primeiro, ela ser olhada ao longo do tempo, né? Fotografias dessa análise sendo observada temporalmente, a cada 3 ou 6 meses, e também esse cruzamento com outras variáveis de perfil do cliente que possam ajudar a identificar, por exemplo, o que explica o fato do cara comprar pouco ou ficar muito tempo sem comprar, entendeu? Assim como o próprio valor da transação. Então, com um volume maior de dados aqui, com um volume principalmente ligados ao perfil do cliente, a gente poderia fazer análises extremamente ricas aqui para poder identificar essas correlações. Assim como, obviamente, agrupar todas essas combinações dentro daquela categoria de grupos que, por exemplo, pode orientar o desenvolvimento de estratégias, seja para aumentar o volume de transações por cliente, seja para focar naqueles clientes que tenham, por exemplo, um volume de transação bastante alto e que eu queira concentrar minha oferta nesses clientes, né? Então, basicamente é isso. Eu agradeço bastante aí para vocês pela paciência e pela atenção. Então, olha só que interessante, né? Dá para perceber aí que esse scorezinho de RFV, ele tem bastante utilidade aí numa estratégia de segmentação. Perceba, primeiro, né? Eu posso usar diretamente esse score, agrupando as 125 combinações em grupos com características parecidas, até usando um pouquinho da sugestão que eu coloquei lá dos 4 grupos lá no início da apresentação. Posso usar esse scorezinho de RFV como um input para modelos preditivos de propensão. Fatalmente essa vai entrar como uma variável bastante relevante desse modelo, e isso vai ajudar ainda mais a diferenciar aqueles clientes que têm ou não têm características que interessam, que possam interessar uma abordagem de oferta de produtos. Da mesma forma, ele pode ser usado como input para modelos preditivos de churn ou attrition, porque também a questão da recência e da frequência podem ter relação direta com o fato do cara estar deixando de consumir um determinado produto ou serviço, e isso influenciar a sua estratégia de retenção. Bacana também, uma boa aplicação. E de novo, né, conforme eu tinha comentado no início, isso não tem só uma aplicação para marketing, né? Pode ter uma aplicação
para outros tipos de segmentação, seja segmentação de consumo, seja, por exemplo, segmentação de cobrança. Você imagina o seguinte, tem um cliente que sempre entra em cobrança. O nível de recência dele e de frequência é bastante alto. Esse é o tipo de cliente recorrente, volta o tempo inteiro. O valor pode ser associado ao valor da dívida do cliente, o valor que ele tem pendente do ponto de vista de risco com a empresa. Então, na mesma forma que você pode construir uma estratégia de RFV para marketing, que é o caso mais óbvio, né, o caso mais tradicional, você também pode aplicar isso para outros contextos, por exemplo, como o contexto de cobrança, que tem uma característica de processo muito parecida, né? Aqui, como comentários finais, eu só gostaria de colocar 3 pontos que são, acho que, talvez nevrálgicos aí para essa discussão do RFV como uma estratégia de segmentação, como uma ferramenta de segmentação. Primeiro, né? RFV é uma ferramenta muito simples, né? Ela traz uma abordagem extremamente intuitiva e de fácil execução, né? E por conta dela ser tão intuitiva, ser tão simples de ser utilizada, ela pode ser facilmente transformado em estratégia, né? Assim como, eventualmente, ela ser uma parte importante de uma segmentação mais complexa que considere outros elementos que não apenas recência, frequência e valor, obviamente, né? Uma segmentação mais densa do comportamento do cliente. Mas, de qualquer forma, ela traz um valor agregado interessante pela relação custo-benefício que ela apresenta. Logicamente, eu não estou falando do RFV como uma solução mágica de segmentação, né? Ela tem escopo limitado, eu considero 3 variantes de análise, 3 variantes importantes de análise, recência, frequência e valor, mas eu não posso encará-la como uma solução definitiva para a segmentação de clientes. É importante ter isso em mente para desenvolver aí estratégias de abordagem, né? Logicamente, ela é uma parte relevante que pode ser composta ou pode ser usada como um primeiro estágio aí de um roadmap mais complexo de customização de ofertas, né? O próximo tema a ser discutido é um tema extremamente relevante quando a gente fala em modelagem preditiva, quando a gente fala em machine learning, que é o seguinte, né? Hoje a gente tem uma série de métodos disponíveis para modelagem de dados, né? Para identificação de padrões mais complexos nos dados, para predição de uma forma mais direta. Tem métodos mais simples, como a regressão linear múltipla, a regressão logística, até métodos mais complexos, né? Como gradient boosting, como support vector machine, redes neurais, random forests. Cada um desses métodos, eles apresentam diferentes níveis de performance, né? Diferentes níveis de desempenho em função de cada problema de negócio. Dependendo do tipo de base de dados, dependendo do tipo de variável que eu tenho, dependendo do tamanho da base, eu posso ter desempenhos diferentes desses modelos. A grande questão é, será que eu consigo melhorar o resultado dessa predição quando comparado ao resultado do melhor modelo que eu testei individualmente? Esse é o tipo de pergunta que a gente consegue responder com o conceito de ensemble learning, né? Que é você misturar modelos. Ou seja, o grande objetivo é incrementar a acurácia das predições. Isso obviamente vale também até para previsão de séries temporais, mas aqui o contexto que vai ser colocado é muito mais um contexto de predição, né? No contexto de eu tentar identificar a probabilidade de um determinado evento ocorrer ou um determinado valor que eu estimo para um fenômeno específico qualquer. Vamos detalhar isso no próximo vídeo. Agradeço bastante a participação de todos vocês, o interesse no assunto, e eu estou sempre à disposição. Meu e-mail é mpfaguila@gmail.com. Podem me contactar a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado, bom dia, um abraço.